tudo que nós vamos fazer, que seja para a honra e glória do Pai, do Filho e do Santo. Amém. Bom, o doutor Malagodi é médico obstetra, ginecologista, especializado em planejamento familiar natural, no método BIGS, foi por muito tempo, esteve na coordenação da pastoral familiar, também é palestrante a respeito de vários assuntos ligados à questão da vida humana, livros publicados, tem 4 livros publicados aqui no Brasil, um livro, inclusive, foi traduzido para o espanhol, e com muita alegria que todo esse trabalho, esse instituto, ele é totalmente dedicado às causas que o Dr. Malagodi defendeu a sua vida inteira. Então, passo a palavra ao Dr. Malagodi, que Deus abençoe e o senhor possa conduzir agora a palestra para nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Douglas. Bom dia a todos. Todos estão ouvindo bem? O som está bom? Ok? Ok. Sim. Nós vamos falar da encíclica Humanae Vitae. Bom, na realidade, esta encíclica, quando ela saiu, a designação dela, ou a tradução, era sobre a regulação da natalidade. Na realidade, o nome correto da Humanae Vitae é a reta propagação da vida humana. Então, é bem diferente. Essa é uma das encíclicas que provocou a maior controvérsia no mundo e dentro da própria igreja. É uma encíclica muito simples, como o Douglas falou. Ela tem 32 páginas e a gente lê em 32 minutos. Para quem não tem a encíclica, no site do Vaticano, é só buscar e vocês conseguem ler lá a encíclica. Esta encíclica aqui, ela é de terceira edição de 1968. Ela está toda partida, mas eu não consegui comprar nem a primeira nem a segunda, só consegui a terceira da editora Paulista. Então, esse folheto aqui, para mim, é de uma preciosidade muito grande, né? Tem aí mais de 50 anos esse documento. Bom, a encíclica Humanae Vitae, a reta propagação da vida humana, ela tem uma história, né, uns antecedentes. Na realidade, os princípios fundamentais que estão na encíclica, elas não são novos, elas não foram estabelecidas em 1968. Elas são já muito antigas dentro da igreja, né, praticamente desde do início da nossa igreja. E a igreja sempre reafirmou, né, a ilicitude da contracepção. Isso sempre fez parte da igreja. De maneira que a gente não poderia esperar outra coisa de São Paulo VI, senão o que ele estabeleceu na encíclica, que foi a continuidade, como a gente vai ver. Hoje é dia de Santo Agostinho, e que Santo Agostinho também nos ilumine hoje na discussão desse importante documento da igreja, e eu começo justamente citando um escrito de Santo Agostinho no livro De Conjugales, no livro 2º, né, que ele apresenta lá, e que já é uma afirmação contra a contracepção dentro da igreja. Ainda com a mulher legítima, o ato matrimonial é ilícito e desonesto quando se evita a concepção da prole. Assim fazia Onã, filho de Judá, e por isso Deus o matou. Olha a gravidade da contracepção já no Antigo Testamento. Com Pio XI, que o pontificado dele foi de 1922 a 1939, é bom sempre a gente ter as datas na cabeça, porque há todo um histórico até nós chegarmos a 1968. Então, o Papa Pio XI, em 31 de dezembro de 1930, ele publica a encíclica Casti Canubi. Praticamente, a Humanae Vitae vai repetir aquelas
afirmações que foram declaradas por Pio XI na Casti Canopy, né? Como a gente pode ver aqui, né? Eu vou ler o parágrafo 55 desta encíclica. Mas nenhuma razão, sem dúvida, embora gravíssima, pode tornar conforme com a natureza e honesto aquilo que intrinsecamente é contra a natureza. Nós vamos usar muito esse argumento contra a natureza. A encíclica vai procurar sempre obedecer à lei da natureza. Sendo o ato conjugal, por sua própria natureza, volta a palavra natureza, destinado à geração da prole, aqueles que, exercendo-a deliberadamente, a destituem da sua força e da sua eficácia natural, procedem contra a natureza e praticam um ato torpe e intrinsecamente desonesto. E aí, no parágrafo, concluindo o parágrafo 57, o Papa Pio XI diz: aqueles que ousarem cometer tais ações se tornam réus de culpa grave. Né? Praticamente, a encíclica Humanae Vitae vai acompanhar este raciocínio de Pio XI na Casti Canopy. Com a morte do Papa Pio XI em 1939, assume e inicia o pontificado o Papa Pio XII, que vai até 1958. O Papa Pio XII, num conclave com hematologistas, ele confirmou essa posição da Igreja declarada na encíclica Casti Canopy. Então, praticamente, nós estamos aí nesse pontificado, que vai até 1958, confirmando sempre a oposição da Igreja à contracepção. Em 1958, com a morte de Pio XII, assume João XXIII, cujo pontificado vai de 58 a 63. E aí, João XXIII convoca o Concílio Vaticano II, que vai começar em 1962. Ele teve a sabedoria de retirar dos cardeais do concílio a discussão do problema da propagação da vida humana. Já havia uma série de problemas acontecendo, né? Depois a gente vai falar. Então, ele resolveu formar uma comissão, isso ele fez em março de 1973, formada por médicos, casais, bispos, teólogos, né? Um grupo grande de pessoas para, através dessa comissão, estudar toda essa questão da propagação da vida, já que a situação do mundo é uma situação extremamente grave com relação aos problemas de natalidade, né? Esta comissão foi muito importante, porque já em 1962, quer dizer, já um ano antes, teólogos da igreja já estavam propondo, né, escrevendo muito a favor da contracepção, que a igreja deveria, então, se modernizar e adotar a contracepção. João XXIII morre em 1963, aí é eleito Paulo VI, cujo pontificado vai de 63 a 78. E aí é que vão acontecer todas essas coisas importantes com relação a esta questão da natalidade. Ele encerra o Concílio Vaticano II solenemente no dia 7 de dezembro de 1965 e promulga a encíclica Gaudium et Spes, né? No dia seguinte, 8 de dezembro, o concílio é formalmente encerrado. Na encíclica Gaudium et Spes, ela não traz uma posição definitiva, né, condenando a contracepção, mas ela já estabelece algumas coisas que vão ser fundamentais para a leitura da Humanae Vitae, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, nesse trecho da Gaudium et Spes, é o seguinte: são os próprios esposos que, em última instância, devem, diante de Deus, tomar essa decisão. Então, vai sempre depender da consciência dos esposos. Mas, no seu modo de proceder, tenham os esposos consciência de que não podem proceder arbitrariamente. E isso é o que se vê hoje com muitos casais que estão na igreja.
mas que sempre se devem guiar pela consciência fiel à lei divina e ser dóceis ao magistério da Igreja, às encíclicas que a Igreja tem publicado, que autenticamente a interpreta à luz do Evangelho. Então, reforça a posição do magistério da Igreja, sendo que a consciência dos esposos não pode abrir mão daquilo que o magistério determina. E, mais à frente, a Gaudium et Spes vai falar: tudo isso só é possível se cultivar sinceramente a virtude da castidade conjugal. E um dos elementos fundamentais da castidade conjugal é se ater aos ensinamentos da Humanae Vitae. Segundo esses princípios, não é lícito aos filhos da Igreja adotar, na regulação dos nascimentos, caminhos que o magistério, explicitando a lei divina, reprova. Então, já há uma preparação para o que vai acontecer dali a uns anos para frente, que é o lançamento da Humanae Vitae. Essa comissão de estudos que ainda estava, né, o Vaticano II termina, mas a comissão de estudo continua, e ela encerra os seus trabalhos em 1966. Esta comissão de estudo entregou ao Papa Paulo VI 2 relatórios, né? Um relatório majoritário, né, que tem lá um nome especial, e um relatório minoritário, né? O relatório majoritário aprovava a contracepção, né? E o minoritário era contra a contracepção, né? Declarando-a ilícita. Então, foram 2 relatórios exatamente contraditórios, né? Praticamente eles não chegaram a uma conclusão, a um acordo de juízos, como ele mesmo vai falar dentro da própria insistência. Então, haviam 2 relatórios. E aconteceu o seguinte: propositadamente vazou para a imprensa, em 1967, algumas coisas do relatório majoritário, né? E com a intenção de que, com o vazamento, né, se tornasse público, isso forçasse o Papa Paulo VI a declarar válida a contracepção. Então, vocês vejam quanta coisa. Bom, ao mesmo tempo, nessa época, aí, em 1967, por aí, estava havendo um sínodo dos bispos com a participação de quase 200 bispos. Então, Paulo VI aproveitou a oportunidade, um momento, e pediu a colaboração desses bispos para que enviassem relatórios, né, sugerissem alguma coisa na questão do estudo da natalidade, para que pudesse fazer subsídios para que ele, então, pudesse emitir uma encíclica a esse respeito. Na realidade, dos quase 200 bispos, ele recebeu apenas 26 colaborações. 26, das quais 19 eram a favor da contracepção e apenas 7 contra a contracepção, declarando a ilicitude da contracepção. Entre esses 7 relatórios, né, se destacaram 2 muito importantes, né? Um do arcebispo Fulton Sheen, dos Estados Unidos, um bispo santo, né? Ele está venerável, né? Está em processo de beatificação, que já deve ter saído, e o outro do arcebispo Karol Wojtyla de Cracóvia, né? Nada mais, nada menos do que São João Paulo II, né? Quando a gente fala de São João Paulo II, eu posso dizer com certeza, por todos os documentos que eu tenho lido, né, inclusive por esse livro aqui, né, que vai comentar a Humanae Vitae, um livro de 425 páginas, a encíclica tem 32 páginas, o livro que vai discutir tem 425. Vocês vejam a complexidade do tema, né? Esse é um livro que é Humanae Vitae, uma geração depois, né? Então, a gente vê quanto a coisa foi realmente complicada, né? A questão do lançamento da encíclica. E provocou, certo, uma grande oposição, não só dentro do mundo, né? Claro, o mundo jamais concordaria hoje
naquela época e hoje ainda não concorda com o Monivite, mas mesmo dentro da igreja, né? E no dia 25 de julho de 1968, após celebrar uma missa em louvor ao Espírito Santo, Paulo VI toma, então, essa difícil decisão e assina a encíclica Humanae Vitae, né? Tem um padre que fez uma pesquisa lá no Vaticano com os documentos e ele conclui o trabalho dele dizendo assim, né? Falando sobre a assinatura de Paulo VI. Esta foi a sua assinatura mais difícil, uma das suas assinaturas mais gloriosas. Assinou a sua própria paixão. A gente imagina o sofrimento que ele teve todo o tempo, né, que antecedeu a assinatura dele, como os anos que ele viveu depois, o quanto ele sofreu por causa da não receptividade da sua encíclica. Bom, feito todo esse histórico, né, nós vamos apresentar, discutir, então, a encíclica Humanae Vitae. Ela, na sua simplicidade, ela tem uma introdução e tem 3 capítulos, né? A introdução fala sobre a transmissão da vida, né? Depois, o primeiro capítulo, aspecto novo do problema e competência do magistério, faz uma preparação. No segundo capítulo, os princípios doutrinais, onde estão os itens 11 e 12, que são os mais importantes, mas que é uma página e meia apenas da encíclica. E, finalmente, as diretivas pastorais. Como isso é muito curto, eu vou correr todos esses itens e esses capítulos da encíclica, detendo em alguma coisa mais importante, mas depois nós vamos nos ater ao texto nos itens 11 e 12, que são os mais importantes e que permitiu toda essa discussão, né? Inclusive todas aquelas 420 páginas daquele livro ali sobre a encíclica. Bom, ela começa então falando da transmissão da vida, o gravíssimo dever de transmitir a vida humana, os esposos são os colaboradores livres e responsáveis de Deus Criador. Deus cria, né? Os esposos colaboram. Aí então começa o primeiro capítulo, né? Aspectos novos do problema e competência do magistério. A encíclica vai falar do desenvolvimento demográfico, do malthusianismo que estava começando, né? E os países já pensando em limitar a natalidade, as condições de trabalho e habitação dos casais estavam mudando, principalmente por causa do êxodo rural, a mulher, né, que começava a sair também para o mercado de trabalho e começava a ocupar uma outra posição na sociedade, né? O valor do amor conjugal, que já estava sendo confundido, né? Já confundindo amor com paixão, já estavam levando o amor conjugal para um outro sentido, e o próprio significado dos atos conjugais, né? Que estavam a ser questionados, né? E, por fim, o domínio e organização da força da natureza, achando que tudo aquilo que o homem descobre deve ser usado. É bom, tem que ser usado, né? Então, aí a gente vê a gravidade das situações. Havia o movimento hippie, faça o amor, não faça a guerra, né? Aquela luta pela liberdade, né? Cada um poder fazer o que bem queria, inclusive dentro da área da genitalidade. Então, era essa a situação daquele momento, né? E ele faz 3 interrogações ali no item 3, né? Será que o significado das relações, né, para a harmonia do relacionamento, para o amor do casal, permite que haja a regulação artificial dos nascimentos, né? E no princípio também da totalidade, quer dizer, um casal que teve lá uns anos de fecundidade, será que depois os atos tornados infecundos por uma ação da contracepção, eles não podem ser totalizados junto com aquele tempo de fecundidade, né? Então, se questionava tudo isso, né? E será que não se podia confiar na razão e na vontade dos casais, né? Deixar por conta deles resolver isso aí, né?
Então, era isso que a encíclica coloca. Depois, num segundo item, a competência do magistério, né? Então, Paulo VI vai afirmar que o clero, os apóstolos, são sucessores de Pedro, recebem de Jesus a autoridade divina, né? São guardiães, por isso, da lei moral e da lei natural, né? E a lei natural, sempre expressão da vontade de Deus. Então, a gente tem que ver esse argumento que vai se usar muito na encíclica da lei natural, sempre como expressão da vontade de Deus. Nós não podemos intervir de forma alguma na vontade de Deus, na lei natural, que é a expressão dessa vontade. Bom, aí ele vai falar depois dos estudos especiais, daquela comissão que foi criada por João 23, que depois ele até ampliou, né, antes 40, 30 membros foram sendo ampliados, chegaram até quase 60 membros, né, e que a ideia dessa comissão, que durou de março de 63 a 1966, foram 3 anos, recolher opiniões da vida conjugal e sobre a regulação da natalidade, né? E que ele esperava que fornecessem elementos oportunos para a decisão. E ele agradece, né? No item 6, ele vai falar da resposta do magistério ao estudo que foi feito por essa comissão, né? É que, apesar do estudo feito pela comissão, ele achava no dever de fazer um exame pessoal, ele próprio decidir, né? De maneira que a comissão tinha apenas um poder informativo, né? Colaborador, né? E ele mesmo fala que a comissão de estudo que tinha sido criada não chegou a um pleno acordo, né? Que a decisão cabia a ele, já que lá não tinham chegado a esse acordo. E ele fala mesmo que afloraram alguns critérios que se afastavam da doutrina cristã do matrimônio. Então, coisa muito séria, ele já faz uma crítica ao trabalho da comissão. Bom, agora nós entramos, então, no segundo capítulo, que são os princípios doutrinais, né? Primeiro vem uma visão global do ser humano, né? Então, a encíclica fala, à luz da visão integral do ser humano e da sua vocação, não só natural e terrena, mas também sobrenatural e eterna. E aqui, gente, nós precisamos entender que o sacramento do matrimônio existe como uma forma para que o casal caminhe para a santidade. Isto é o fundamento do sacramento do matrimônio. Não é ter filhos, não é a coisa principal, né? Ajuda, vai ajudar bastante, né? É importante. O amor é importante, mas o fundamento é a santidade, né? Então, esse aspecto sobrenatural e eterno que tem que se levar em conta quando se estuda o sacramento do matrimônio, né? E aí ele vai dar uma concepção, na visão dele, do amor conjugal e da paternidade responsável, né? Na Gaudium et Spes, isso é bem desenvolvido, né? Um documento que ele já havia publicado antes, mas ele vai repetir alguma coisa, né? O amor conjugal, fonte suprema, Deus, né? O matrimônio é uma instituição do próprio Deus, justamente para que os casais vivam autenticamente esse amor, né? E ele fala das características desse amor, né? Um amor humano, ato da vontade livre, né? Amor total, amor fiel e exclusivo até a morte, amor fecundo, né? E os filhos, o dom mais excelente do matrimônio, né? Quanto à maternidade e paternidade responsável, né, ele vai falar, em relação aos processos biológicos, né? A maternidade e paternidade responsável exerce o conhecimento e o respeito pelas suas funções, né? Então, tudo aquilo que acontece no corpo do homem e no corpo da mulher exige um conhecimento prévio do casal e depois um respeito por essas funções. Isso é maternidade, paternidade responsável. Quanto às tendências do instinto e das paixões, maternidade e paternidade responsável exercida pelo necessário domínio, o autodomínio, tanto por parte da mulher como do homem, principalmente por parte do homem. Quanto às condições físicas, psicológicas, sociais e econômicas, a maternidade e paternidade se exerce tanto no sentido de aumentar uma família, ter uma família grande, como no sentido de, por razões sérias,
por razões graves, limitar temporariamente ou por tempo indeterminado o nascimento de um outro filho. Né? Então, ele vai desenvolvendo todos esses aspectos da maternidade e paternidade responsáveis. Né? E uma relação também mais profunda com a ordem moral objetiva estabelecida por Deus. Né? E aí, então, entra a consciência reta, que vai fielmente interpretar aquilo que a igreja ensina. Né? E, terminando esse item, ele vai falar: nós não somos livres para proceder ao nosso bel prazer, né? Que, infelizmente, é o que muitos casais fazem. Bom, agora a gente vai entrar no item 11 e 12, e aí, então, nós vamos seguir o texto, né? Um texto curto, para que a gente entenda bem o que estabelece a encíclica. Nós vamos, me permitam eu ler o texto, porque é curto e é fundamental. Né? Bom, ele começa, então, no item 11, com o título Respeitar a natureza e a finalidade do ato matrimonial. Estes atos com os quais os esposos se unem em casta intimidade e através das quais se transmite a vida, são, como recordou o recente Concílio Vaticano II, honestos e dignos. Quer dizer que o ato em casta intimidade, onde se transmite a vida, né, são honestos e dignos. Né? Isso faz parte do sacramento do matrimônio, o ato genital conjugal. E não deixam de ser legítimos se, por causas independentes da vontade dos cônjuges, se prevê que vão ser infecundos, pois que permanecem destinados a exprimir e a consolidar a sua união. Então, aí consolidar, exprimir a dimensão unitiva do ato genital conjugal. Né? Então, vocês veem que aqui neste gráfico, né, a gente tem período infecundo, período fecundo e período infecundo novamente. Então, independente da vontade, até do conhecimento do casal, né? Se, por exemplo, o casal realiza um ato genital no período infecundo, né, isto não tem nenhum problema. Né? Isso é uma coisa absolutamente lícita, né, dentro da moral cristã. De fato, como atesta a experiência, não se segue sempre uma nova vida a cada um dos atos conjugais. Mesmo que o casal tenha relação no período fértil, a possibilidade de gravidez é de apenas 70%. Né? A gente tem 9 dias aqui, neste exemplo, nesse gráfico feito por uma mulher, 9 dias férteis para 18 dias não férteis, né? Então, dentro do ciclo que Deus colocou, existe muito mais a possibilidade de não gravidez do que de gravidez. Né? Isso foi colocado por Deus, né? Isso faz parte da lei natural. Deus dispôs, com sabedoria, leis e ritmos naturais de fecundidade, né? São esses ritmos, que já por si mesmos distanciam os nascimentos, mas chamando a atenção dos seres humanos para a observância das normas da lei natural, que volta a falar lei natural, interpretada pela sua doutrinação constante, a Igreja ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida. Né? Qualquer ato que realize dentro deste ciclo, em qualquer momento, está sempre aberto à vida. Bom, inseparáveis, agora um outro subtítulo, inseparáveis os dois aspectos, unitivo e procriativo, união e procriação. Então, venho para o item 12. Esta doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, né, já foi exposta antes, está fundada sobre a conexão inseparável que Deus quis e que o ser humano não pode alterar por sua iniciativa, entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador. Né? Na verdade, pela sua estrutura íntima, o ato conjugal, ao mesmo tempo que une profundamente os esposos, torna-os aptos para a geração das novas vidas, segundo as leis inscritas no próprio ser do homem e da mulher. Né? Então, vejam bem, o casal vai praticar a dimensão unitiva
da sexualidade, né? Vão se tocar, vão manifestar amor, vão ser dom um para o outro. E vão fazer isso através do aparelho procriador, cuja finalidade do aparelho procriador é gerar vidas, né? O aparelho digestivo, a finalidade dele é aproveitar dos alimentos, né, a nutrição, para que o meu organismo cresça, se mantenha vivo e seja abastecido com aquilo que ele precisa. Então, o aparelho digestivo tem uma função, né? A nutrição. O aparelho procriador tem uma função, gerar vidas. Então, eles estão usando, o homem está usando o pênis, que é do aparelho procriador, faz parte do aparelho procriador, a mulher usando a vagina, que faz parte do procriador. Estão usando, né, essa estrutura íntima, né? Então, quando eles se unem, tá, a dimensão unitiva, né, através do amor, e a dimensão procriativa, que estão usando um aparelho que é procriador. Tá? Então, isso não pode ser mudado. Por isso que ele diz aqui, na verdade, pela essa estrutura íntima, o ato conjugal, quer dizer, o ato genital conjugal, ao mesmo tempo que une pelo amor, né, dimensão unitiva, e aqui tem que sempre haver amor, entrega total, ser dom um para o outro, o amor esponsal, que fala São João Paulo II, né? Ao mesmo tempo que une profundamente os esposos, torna-os aptos para a geração de uma nova vida. Não quer dizer que vai gerar, mas estão aptos, né? Se for um momento de fertilidade, gera uma nova vida. Se for um momento de infecundidade, né, não vai haver essa geração dessa nova vida. Finalizando o item 12. Salvaguardando esses dois aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal conserva integralmente o sentido do amor multiverdadeiro. Isso eles vão falar em muitas outras colocações que são feitas, é que se não houver a dimensão unitiva, não há a dimensão procriativa. Então, não há amor. E a sua ordenação para a altíssima vocação do ser humano para a paternidade. Nós pensamos que os seres humanos do nosso tempo estão particularmente em condições de aprender o caráter profundamente razoável e humano desse princípio fundamental. Né? E esses dois itens, então, 11 e 12, né, é o fundamento da encíclica, né? que é muito, muito simples, muito clara, inclusive, nesse sentido. Né? Com relação a essa questão, unitivo e procriativo, a gente pode olhar isso de outra forma. Né? O ato gerador de uma vida, né, ele se dá em duas fases. Né? A primeira fase é realizado pelo casal, o ato genital conjugal. Né? O marido e a esposa se unem, né? Se amam verdadeiramente, um é dom para o outro, né? Há toda essa dimensão unitiva, então realiza o ato genital com a penetração do pênis na vagina e com a ejaculação dentro da vagina, tá? Então, este é o ato genital conjugal, a primeira fase do ato que pode gerar uma nova vida. A segunda fase já não tem mais nada a ver com o esposo, é feita por Deus, que vai ocorrer segundos, minutos, horas ou dias depois que aconteceu o ato genital. Não tem nada mais a ver com isso. E a lei natural, que tanto falam os documentos da igreja, justamente é isto, né? É que essa segunda fase pertence toda vez totalmente a Deus, né? Deus colocou leis, né? Vocês já viram aqui por este ciclo, né? Que tem todo o funcionamento no corpo da mulher desse ciclo fértil aqui, né? Produção de hormônios, diferentes tipos de muco, né? Tudo isso foi coisas que Deus estabeleceu, né? E que, com a nossa inteligência, nós estamos estudando e podemos hoje estabelecer aí o método da ovulação bilis, né? Mas aqui está a segunda fase de Deus. Por exemplo, se um casal tem a relação para ter um filho aqui, no início do período fértil, vai levar dias para ocorrer a fecundação, né?
o casal já não teve mais relações, o marido viajou para trabalhar em outra cidade, a mulher pode estar fazendo compra num shopping, naquele momento acontecer fecundação, sem ela perceber. Isso é Deus, né? Nós não podemos intervir isso, né? Ou então, quando a relação se dá aqui, no momento da própria ovulação, né, pode ocorrer dali minutos, né? Então, já não são dias, né, horas ou dias que vai ocorrer. Então, esta segunda fase pertence totalmente a Deus. Quando se usa a pílula, quando se usa a camisinha, quando se pratica a ejaculação, coito interrompido, ou se tomou a pílula, ou tem um DIU no útero, todas essas situações tiram essa segunda fase de Deus. O homem se faz como que Deus, o homem e a mulher como que Deus, para retirar essa segunda fase, que é a dimensão procriativa do ato genital conjugal. E todos os documentos da igreja vão dizer que se não houver a dimensão procriativa, não há automaticamente a dimensão unitiva. Isso é uma grande verdade que é indiscutível. Bom, depois que a princípio, assim, uma página e meia, ela apresenta essas conclusões, né, a respeito da propagação da vida humana, como deve ser feito. Ela vai falar, né, seguindo ainda dentro deste capítulo, fidelidade aos desígnios divinos, né? E vai dizer, por exemplo, que o ato genital conjugal imposto, né, às vezes de um homem para a mulher, isso não é amor, né? Qualquer coisa que prejudique a disponibilidade de transmitir a vida também não é ato de amor, né? E que nós devemos sempre ser fiéis àquilo que Deus estabeleceu, né? Aí, então, no item 14, o Papa vai falar das vias ilícitas para a regulação dos nascimentos, né? E fala, então, que está excluída como via legítima a interrupção da gravidez já iniciada, que é o aborto, né? Aqui vale a pena a gente comentar um pouquinho que, mesmo por razões terapêuticas, né, o aborto é um ilícito, né, é um crime, né, dentro desta visão cristã, da nossa ética, e mesmo por razão terapêutica não se pode matar o nascituro, né? Só para a gente lembrar que na lei brasileira, no caso da medicina, é permitido o aborto para salvar a vida da mãe, né? Isso é uma eventualidade que praticamente hoje não existe. Eu nunca vi uma situação que a gente tivesse que provocar o aborto para salvar a vida da mãe, né? Isso não existe, né? Porque não só com o avanço da medicina, com os conhecimentos que a gente tem, mas também com a questão do atendimento a um bebê que às vezes nasce prematuro, porque hoje o que a gente faz é a gente consegue levar uma gravidez até próximo da viabilidade do nascituro, né? E a gente interrompe a gravidez com 36, com 35, né? Nós já chegamos a interromper a gravidez com 34 semanas, né? Por questões graves, onde estava em risco a vida do próprio bebê também, né? Aí não é a vida da mãe, é o próprio bebê. Então, a gente consegue salvar o bebê e a mãe, né? Então, isso não existe, matar o nascituro para salvar a vida, isso praticamente não existe, mas está lá na lei brasileira, né? Que é uma coisa absurda, né? Ele fala também nessas vias desse item 14, excluída a esterilização direta, né, perpétua ou temporária, né, perpétua com a vasectomia ou a laqueadura, e o mesmo temporário, no caso, por exemplo, do uso do DIU, da pílula, né? Ou qualquer ação, antes, durante ou após, que torne impossível a procriação. Qualquer método, né? Não se pode invocar o mal menor, né? Fazer um mal menor para evitar o mal maior. Isso não é possível. A teologia não aceita hoje essa situação, este argumento, nem menos o princípio da totalidade, como a gente já falou. E ele encerra o item 14 dizendo assim: nunca é lícito, nem sequer por razões gravíssimas,
fazer o mal para que daí provenha o bem, né? A contracepção é um mal, né? Então, não pode fazer ela para que daí resolva, surja, provenha um bem, né? Depois ele vai falar no item 15 da liceidade dos meios terapêuticos, né? E aí a questão seguinte: uma mulher, por exemplo, que tenha uma endometriose, né? De uma localização muito complicada, que vem provocando dor, né? Em toda a menstruação, né? Então, é lícito, às vezes, você não tem outra alternativa, usar a pílula para diminuir essa dor, né? Resolver, melhora bem, inclusive, a dor, durante alguns meses, né? Vale a pena a gente lembrar aqui que a pílula não cura nenhuma doença da mulher. A pílula não cura nenhuma doença da mulher. É sempre um tratamento paliativo ou sintomático, né? Porque não se sabe a causa, não se tem outro tratamento, então a pílula resolve como um tratamento sintomático, né? Como a dipirona, no caso de uma dor de cabeça, que ele não sabe a causa, né? E às vezes não é nada sério, toma dipirona, resolve. Então, às vezes, a mulher que tem um sangramento abundante, aquilo já começa a provocar uma anemia nela, de repente ela toma durante 1, 2 meses, né, 3 meses, a pílula diminui o sangramento, ela melhora a anemia, depois suspende-se a pílula, né? Até que se isto voltar, vai se investigar e tratar corretamente, mas não é a pílula que vai curar, porque a pílula, ela tem uma série de contraindicações, uma série de efeitos colaterais, né? É sempre uma coisa muito séria, isso precisa ser usado com muito cuidado. Mas se for o caso de usar, então, como meio terapêutico, que é lícito, isso sempre deve ser usado por pouco tempo, né? A questão da liceidade do uso, por exemplo, da pílula aqui, é porque aquilo não está na vontade do casal usar aquilo também como um método contracepcional, né? Isso precisa ficar bem claro, né? Depois ele vai falar no item 16, a liceidade do recurso aos períodos infecundos, que a gente já falou, né? Que é lícito, né? Um casal que, por razões honestas, por razões graves, usar, então, do ato genital nos períodos infecundos, né? Que é possível, facilmente possível de determinar, como está nesse gráfico feito por uma mulher, né, que conhecia o seu corpo, e o casal, então, estabelece os dias infecundos, e isso é permitido pela igreja. Por que é permitido? Porque a segunda fase do ato genital conjugal está aqui, ó, tá íntegra, está intacta, o casal respeita a segunda fase, respeita aquilo que Deus dispôs, né, no corpo da mulher. É lícito, então, usar do matrimônio nos períodos infecundos, né? Interessante que eu notei aqui na encíclica, o Papa Paulo VI, ele não usa a palavra sexualidade nem ato sexual em nenhum momento, né? Por que que ele faz isso, né? A impressão que eu tenho é porque hoje o mundo usa esta conjunto de palavras, ato sexual, né, para muitas coisas que não tem nada a ver com a sexualidade conforme é ensinada pela igreja, né? Sexualidade como manifestação de amor, né? Na sua dimensão unitiva, através do toque, e dentro do sacramento do matrimônio, a sexualidade se enriquecendo, então, com a sua dimensão procriativa através do ato genital conjugal. Então, é isso. Então, hoje, infelizmente, há muita confusão, é por isso que eu uso muito mais a expressão ato genital, para preservar, né, a sexualidade, que é uma forma de manifestar amor, seja no unitivo, no propriativo, né? E ele propôs justamente, ele fala ato matrimonial ou ato conjugal aqui dentro, né? Bom, aí no item 17, ele vai falar graves consequências dos métodos de regulação artificial da natalidade. Gente, o Papa Paulo VI, um verdadeiro profeta, previu uma série de coisas que acabaram acontecendo, né?
caminho amplo e fácil para a infidelidade conjugal e a degradação da moralidade. A frequência do divórcio explodiu depois da contracepção, depois que a pílula se espalhou pelo mundo inteiro. Os homens, principalmente mais jovens, precisam de estímulo para serem fiéis à lei moral. Um dos estímulos era justamente, através da proibição da contracepção, fazer com que eles aprendessem a castidade, né? Isso foi uma coisa que não aconteceu, né? Os jovens hoje têm relação, né? Uma coisa de forma livre, né? E uma das consequências disso foi também a explosão das doenças genitalmente transmissíveis. Em 1960, a gente tinha quatro doenças genitalmente transmissíveis. Hoje a gente tem mais de 30. Né? Esse período todo, depois na década de 60, com o aparecimento do HIV, morreram hoje mais de 30, até hoje, mais de 30 milhões de pessoas. Né? Isso dados de alguns anos atrás. Né? Os homens, né, habituando, então, por causa da contracepção, iriam perder o respeito pela mulher. Isso aconteceu e está acontecendo, gente. Nós, homens, né, infelizmente, né, perdemos o respeito pela mulher, né, com a contracepção. Enfim, foram uma série de fatos que vieram acontecendo e que chegaram até hoje, até nós. Hoje nós estamos vendo aí, né, o trabalho que o Douglas vem fazendo com a ideologia de gênero, gente, isso tudo faz parte da revolução genital, né, que acabou acontecendo. Bom, aí depois ele vai falar no item 18, a igreja, garantia dos autênticos valores humanos, né, ela vai ser, ele falou, objeto de contradição, e realmente foi, né, mas isso desde Jesus, né, Jesus já falava, né, eu vim para pôr fogo no mundo, né, e eu gostaria que já estivesse aceso, né. Então, todas essas coisas aconteceram. A igreja proclama a lei moral, tanto a natural como a evangélica, como já tenho afirmado antes, e a intenção de instaurar uma civilização verdadeira humana com aquilo que a encíclica propôs. E, finalmente, no terceiro capítulo, as diretivas pastorais, né? E aí ele vai falar para cada grupo de pessoas o que ele espera, né? Ele espera, então, está lá na encíclica, ele espera uma adesão maior dos nossos filhos, né? Nos chama de filhos, mais pronta e mais generosa, que infelizmente não aconteceu, né? Ele mesmo fala, isso é uma coisa que parece difícil, mas com o auxílio de Deus, com oração, todo mundo vai conseguir atender aquilo que estabelece em si. No item 21, ele vai falar de uma coisa muito importante, que é o domínio de si, né? Isso é uma das coisas que a gente vê que realmente não aconteceu, né? Ele pedia que através da razão e da vontade livre, o homem e a mulher conseguissem dominar as paixões e o instinto, né? Isso é uma coisa fundamental. O domínio de si mesmo não tem nada a ver com o método bíblico. Nada a ver com o método bíblico. Qualquer homem que vai se casar, que vai realizar o sacramento do matrimônio, tem que ter o domínio de si mesmo, né? Mesmo que um casal case com a determinação de ter 15 filhos, né, em relação em qualquer época, em qualquer tempo, este homem vai ter dentro de si esta qualidade de domínio de si, né? De se dominar dos instintos e das paixões. Por quê? Porque há muitos momentos que eles não vão poder ter relação. A mulher não está bem, a mulher está cansada, a mulher está com dor de cabeça, a mulher está com sangramento, a mulher tem uma outra doença, a mulher está preocupada com a saúde da mãe dela, do pai, está preocupada com a saúde de um filho que não está passando bem, e ela não tem cabeça nesse momento da relação. Então, qualquer homem, no sacramento do matrimônio, em qualquer situação, tem que aprender a ter o domínio de si. E é isso que a gente propõe, né? Aqui no meu livro, a Mulher, o Último é a humanização da genitalidade matrimonial. Isso é uma coisa fundamental, para que, então, todos os casais facilmente possam seguir o Humanity, né? Enquanto a gente não humanizar a genitalidade masculina, isso, infelizmente, vai ser difícil a gente colocar entre os casais, divulgar e intensificar a utilização desse método, né? Enquanto a gente, então, não conseguir isso daí.
Então, isso é uma coisa fundamental e que Paulo VI chama bem a atenção ali na encíclica. Criar um ambiente favorável à castidade, né? Isso é uma coisa que nós temos que fazer em todos os nossos trabalhos, né? Com casais, mas com noivos, com jovens, com namorados, né? Criar dentro da igreja, nesse clima favorável, falar mais de castidade, né? E enquanto não houver a castidade, a nossa sociedade vai caminhando cada vez mais para as depravações, para a promiscuidade, e é isto que Paulo VI adverte aqui na encíclica. Ele faz um apelo aos governantes, né, que nas suas políticas públicas, né, utilizem mais esse princípio que a igreja estabelece, né, e aproveita para já fazer algumas críticas aos governos que já estavam com outras ideias que não atendiam à ética cristã da regulação dos nascimentos, né. Ele faz um apelo no item 24 aos homens de ciência, né, para que a ciência médica se desenvolva e que se aperfeiçoe no conhecimento dos métodos naturais. De fato, né, quando a encíclica sai em 1968, em 1953, Dr. João Bires e Dr. Evelyn já estavam trabalhando, começaram a trabalhar com o método da ovulação Bires, né. Em 1962, o Dr. James Brown, um endocrinologista, vai para a Austrália, vai se juntar a eles para fazer um estudo mais aprofundado, né? E, graças a esse apelo do Papa Paulo VI, em 1969, né, um ano depois da encíclica, até 1972, eles estudam 98 casais, né, mulheres que estavam utilizando o método ovulação Bires, né? Durante 3 anos fazem esse acompanhamento, aí vão desenvolver o padrão básico de infertilidade, que é uma coisa que os instrutores ensinam aos casais usuários, que é muito importante no conhecimento do método. Quer dizer, eles atenderam esses apelos do Papa Paulo VI. Em 1977, o Dr. Erik Odeblad, da Suécia, vai também para a Austrália para, então, estudar os diferentes tipos de muco e aí aperfeiçoar ainda mais o método da ovulação Bires, né? Em 1976, o Dr. Thomas Hilgers, ele, junto com outras pessoas, com colaboradores, funda o Instituto Paulo VI, né? E desenvolve o Creighton Model Fertility, que é uma forma de aplicação do método da ovulação Bires, né? Que envolve uma série de outros conhecimentos, e que está muito difundido nos Estados Unidos e no Canadá, né? Então, são cientistas que vieram, então, atender esse apelo do Papa Paulo VI para desenvolvimento aí do método Bires. Aos esposos cristãos, no item 25, que os esposos cristãos devem dar testemunho ao mundo, testemunho aos outros casais. Isso é uma coisa importante, né? O método Bires tem avançado hoje, não é porque os padres falam muito do método Bires, infelizmente, não falam nada, né? Mas é porque um casal dá testemunho para outro casal, e com isto, esse trabalho de formiguinha que faz com que a gente, aos poucos, vá crescendo aí na divulgação e aplicação e utilização do método. Depois ele fala do apostolado nos os esposos se tornam apóstolos e guias para outros esposos, né? Depois ele vai fazer um apelo aos médicos, ao pessoal sanitário, para que, né, usam a ética cristã, né, para que adotem soluções inspiradas na fé, mas, infelizmente, os médicos estão afastados da igreja, né, e a ética médica hoje já não tem a ver nada com aquela verdadeira ética que se deve ter, né, infelizmente. Ele faz um apelo no item 28 aos sacerdotes, e aí eu vou ler os 4 apelos que ele faz, porque, infelizmente, né, a gente não tem observado que os sacerdotes tenham seguido, né, plenamente o que a encíclica Humanae Vitae dispõe, né? Então, ele fala assim: expor sem ambiguidades os ensinamentos da igreja acerca do matrimônio. Não tem feito isso, né? Dar exemplo do leal acatamento interno e externo do magistério da igreja. Não tem feito isso. Para a unidade do povo cristão no campo da moral, como no dogma,
todos se atenham ao magistério e falem a mesma linguagem. Se ater ao magistério e falar a mesma linguagem. Infelizmente, não fazem isso. Não haja divisões. E aí o Papa cita a carta de São... A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, no versículo 10, né? Se manter unidos, né? Todos na mesma, alinhados em torno da Humanivite. Eu participei, há alguns anos atrás, de um retiro de um dos movimentos, aqui em Jundiaí, e veio um sacerdote de fora. Eu fiz uma pergunta, porque aquele movimento não adota, não segue a Humanivite, não adota o planejamento familiar natural, sobre a utilização do movimento, do planejamento familiar natural dentro do movimento. E a resposta que eu tive me chocou profundamente. O sacerdote disse que a Humanivite não tinha nenhuma validade e que ele recomendava a contracepção a todos os casais que eu procurava. Aquilo, infelizmente, me chocou profundamente e eu hoje estou traumatizado, inclusive, por isso. Uma coisa que não me sai do coração. Eu rezo todos os dias para que eu perdoe esse sacerdote, que Deus também o perdoe, e para que ele se converta à Igreja Católica, gente. Porque infelizmente, é incompreensível que dentro da Igreja, e existem muitos sacerdotes, né, que sejam contrários à Humanivite. Né? Infelizmente, isso acontece. Depois ele vai falar aos bispos, né, para trabalhar na santificação do matrimônio, e finalmente ele faz um apelo final para que todos nós sigamos a encíclica Humanivite. O que eu gostaria nessa outra parte aqui da minha fala falar, é sobre São João Paulo II. Nossa, eu acredito, pelo tudo que eu li, que a encíclica Humanivite foi escrita a 4 mãos, tá? São Paulo VI e São João Paulo II. Né? Porque havia uma ligação muito forte entre o Papa Paulo VI e Karol Wojtyła, né? Ele não só naquela colaboração que ele deu, ele era favorável aos ensinamentos da Igreja, né, contra a contracepção, mas falam que quando Paulo VI estava aguardando o resultado da comissão, ele estava lendo o livro do Karol Wojtyła, né, Amor e Responsabilidade, né? Ele estava lendo esse livro aqui. Esse livro aqui tem coisas muito interessantes. Esse livro é um documento da Igreja fantástico, porque praticamente toda a encíclica Humanivite está aqui dentro. Quem lê isso aqui já não precisa da encíclica Humanivite. Né? E aqui neste livro, né, esta minha edição, ela é portuguesa, ela é de Portugal. Mas já existem edições aqui em português do Brasil, né? Ele foi reeditado aqui no Brasil pela editora Cultor de Livros, né? Uma editora de São Paulo, né? Já editou isso aí e tem de uma forma assim, muito mais gostoso de ler, né? Do que a forma portuguesa. Mas lá no Amor e Responsabilidade, no capítulo 4, Karol Wojtyła vai falar de justiça para com o Criador, é o título do capítulo. E ele diz assim: quando o homem ou a mulher que tem relações conjugais excluem de modo absoluto ou artificial a possibilidade da paternidade ou da maternidade, a intenção de cada um deles desvia-se, por isso mesmo, da pessoa e concentra-se só no prazer. A pessoa co-criadora do amor desaparece. Não fica senão o coparticipante do ato erótico. Isto escrito em 1960, né? 8 anos antes da Humanivite. E nesse mesmo capítulo ele fala: semelhante eliminação da procriação é contrária não só à ordem da natureza, né? Lei natural, mas ao próprio amor.
a união do homem e da mulher, enquanto pessoas, porque reduz o conteúdo do ato conjugal só ao prazer. Então, vocês veem que 8 anos antes já tinha, né, aqui a própria igreja. Imagine Paulo VI lendo esse texto lá, naqueles anos, né, que ele estava se preparando para escrever a Humanae Vitae, né. Paulo VI morre em 1978, assume o pontificado João Paulo I, que morre no mesmo ano, e aí assume o pontificado São João Paulo II, né, que vai de 1978 a 2005. São João Paulo II, ele tinha já um livro escrito, preparado para ser publicado, a Teologia do Corpo. Estava preparado, lá ia ser publicado. Com a eleição dele como Papa, o livro não pôde ser publicado. E aí o que aconteceu? Ele passou a fazer às quartas-feiras catequeses sobre esse conteúdo aqui, né? Ele fez 183 catequeses no período de 5 de setembro de 79 a 28 de novembro de 84, interrompido por causa do atentado lá durante alguns meses, né? E nessas catequeses, né, essas 136, as 16 últimas chamam Amor e Fecundidade, onde ele vai falar da Humanae Vitae, né? Exatamente, ele vai expor toda, justificar, apresentando, então, a argumentação a favor da Humanae Vitae. Só para vocês terem uma ideia, aqui numa dessas 16 catequeses, ele fala assim: segundo o critério desta verdade, que deve exprimir-se na linguagem do corpo, o ato conjugal significa não só o amor, mas também a fecundidade potencial, e, portanto, não pode ser privado de seu pleno e adequado significado mediante intervenções artificiais. No ato conjugal, não é lícito separar artificialmente o significado unitivo do significado procriador, porque ambos pertencem à verdade íntima do ato conjugal. É aquilo que eu falei, primeira e segunda fase. Realizam-se juntamente um com o outro, né? Está ali usando o aparelho procriador, né? Está acontecendo os dois, né? O sentido unitivo e o sentido procriador. Um com o outro, e, em certo sentido, um através do outro. O amor através da dimensão procriativa, né? Utilizando do aparelho. Assim ensina a encíclica. Por conseguinte, nesse caso, o ato conjugal, destituído de sua verdade interior, porque privado artificialmente de sua capacidade procriadora, deixa também de ser ato de amor. Tá? Então, se não há procriativo, não há. Né? Então, esta é a colaboração de São João Paulo II, né? Através da teologia do corpo. Né? Em 1981, ele lança a Familiares Consórcio, onde ele vai, em várias páginas, desenvolver também algumas coisas que estão na Humanae Vitae, né, Familiares em 81, e o que foi mais importante, né, ele reuniu um grupo de bispos, né, em 1991, até 1992, né, então, sob a direção do cardeal Joseph Ratzinger. Esses bispos têm um grupo para redigir, um grupo para preparar e outro para redigir, e então, no dia 11 de outubro de 1992, através da Constituição Apostólica Fidei Depositum, sai essa edição do Catecismo da Igreja Católica. E aqui, nos artigos de 2331 a 2400, vai falar tudo sobre a sexualidade e a genitalidade. Tem tudo que a gente precisa saber está aqui. 2331 a 2400. E no 2366, ele vai repetir o que está escrito na Humanae Vitae, né? É ilícito separar o unitivo do procriativo. Tá? Então, está aqui, bem confirmada por São João Paulo II, no catecismo que ele aprovou em 1992, né? E que é o fundamento da nossa igreja, né? Imagine um sacerdote falar contra o catecismo da Igreja Católica, gente, né? Isso é uma coisa incompreensível, né?
Então, a gente tem aí na nossa frente, nós no Instituto, todo um trabalho para a gente fazer, gente. Não é? Temos que resgatar. Eu acho que seria para a gente incluir nos nossos trabalhos 2 datas no nosso calendário. É 25 de maio, né? Se eu não me engano, é 25 de maio, o dia de São Paulo VI. A gente celebrar, pedir nas paróquias para celebrar uma missa especial, né? Fazer uma participação, convocar bastante gente para participar, falar um pouco da Humanivite, e no dia 25 de julho também, né? Quando nós celebramos 50 anos, comemoramos 50 anos da encíclica Humanivite, eu falei com o Dom Vicente e nós fizemos uma missa na paróquia Santo Antônio, né? E lá a gente falou, né, ele permitiu que eu falasse um pouco da Humanivite, né? Mas foi a única paróquia, foi o único evento, né? Foi uma participação, assim, muito, muito pequena do povo de Deus nesse evento. Mas vamos trabalhar isso daí, né? Nós temos que divulgar, nós podemos, os nossos passos aqui primeiro, com a divulgação cada vez maior do método São Luís. Uma coisa tão simples, gente, tão simples, isso aqui é uma anotação, é um pedaço de papel, uma anotação que uma mulher faz. Ou com cores, ou com sinais, ou com dizeres, né, como está aqui, seco, poucas palavras, né, ela tem à disposição o conhecimento de todo o ciclo dela, né? O ciclo fértil dela, né? Determinando o período fértil, os dias não fecundos, é uma coisa extremamente fácil e muito científica, 100% seguro, gente, 100% seguro, né? Eu tenho acompanhado muitos casais que há anos usam o método e é absolutamente seguro, né? A gente sabe que daqueles cardeais que participaram daquela comissão, né, ou teólogos, né, ou mesmo daqueles que enviaram aquelas colaborações, né, do Sínodo dos Bispos, eles tinham na cabeça o método da tabelinha, né, e tinham aquela pressão dos casais que vinham até eles e diziam, mas a tabelinha falha muito, como é que vamos poder, né, praticar o planejamento familiar natural se o método não é seguro? E, de fato, a tabelinha falhava muito mesmo, né? Então, mas esse foi, de certa forma, alguma coisa, um argumento que eles usaram para pleitear a liceidade da contracepção, né? Então, a gente tem que divulgar bastante, fazer um trabalho muito forte sobre o método da ovulação. Outra coisa é trabalhar com jovens, trabalhar com namorados, trabalhar com noivos, né? Uma preparação mais honesta, mais pertinente para a preparação do sacramento do matrimônio, porque a divulgação da beleza que é a sexualidade, né? É muito bonita a sexualidade, porque hoje nós estamos à frente de uma revolução genital que caminha, que está cada vez mais crescendo, mas que, infelizmente, está levando junto caos para a nossa sociedade, né? Isso é muito triste, né? Não temos mais família, né? Agora, com essas ideias aí da ideologia de gênero, então, vocês imaginem o caos que se transformaria a nossa sociedade. Então, esse é um desafio que nós temos aí para frente, tá? O Humanivite é um documento maravilhoso, né? É um marco na história da igreja. Hoje, a única igreja cristã que não aceita a concepção é a Igreja Católica, e todas as outras igrejas cristãs aceitam. Então, nós somos os únicos arautos, os únicos defensores que temos que sair portando bandeiras aí, punhando espada e lutar a favor da Humanivite. Que Deus nos ilumine, que Santo Agostinho, cuja celebração fazemos hoje, de tão grata memória, nos ajude, nos inspire, né? E que nós possamos realmente seguir pelo caminho certo, para trazer de novo a unidade dentro da nossa igreja, para a maior glória de nosso Deus. Que assim seja. Deus seja louvado. Amém. Muito obrigado, doutor, pela exposição brilhante que o senhor trouxe à luz aí, esse posicionamento tão claro da igreja, e a gente vive hoje uma bagunça muito grande. Eu queria só... Bom dia a todos, né? Quase boa tarde. Doutor Malagodi, muito obrigada pela palestra de hoje. Realmente a gente vai percebendo assim
o quanto que foi obra do Espírito Santo mesmo, o Manivite. As pessoas que falam, né, inclusive, como o senhor mesmo mencionou, às vezes alguns sacerdotes, religiosos, é porque, de fato, ainda não se aprofundaram nesse mistério mesmo da fé que está por detrás de toda a encíclica. A gente vê isso, às vezes, com um impasse, principalmente com o Concílio Vaticano II, quando ali foi inaugurado. Então, a gente vê que realmente é vontade de Deus. E é impressionante mesmo a vida de São Paulo VI. Até recomendo o filme dele, que é muito lindo, é muito profundo. Um homem com um grau de inteligência elevadíssima. Um homem assim que a gente fala, gente, que homem, de um berço, de uma família, de uma mãe com virtudes. Então, assim, não tem como a gente falar que dali não iria gerar frutos de dons do Espírito Santo. E é isso, a gente precisa divulgar. Eu quero agradecer mesmo pela sua dedicação. O senhor é um modelo para todos nós. E eu espero mesmo, doutor Malagodi, que nós possamos, aí o Douglas, que tem uma articulação gigantesca também com a diocese, que nós possamos levar esse conhecimento a mais paróquias. Nós temos aí o movimento também do encontro de casais, o ECC, não sei se tem alguém aqui nos acompanhando que faz parte da coordenação. Então, a gente sabe que isso é uma oportunidade para que o Instituto se coloque mesmo à disposição nessa formação. E aqui eu quero também pontuar uma questão, não sei se há uma possibilidade do senhor talvez nos dar uma formação em relação aos anticoncepcionais, porque existe um número gigantesco de mulheres que ainda faz uso e não sabe o risco que causa, o que está por detrás do anticoncepcionais. Eu acho que ajuda muito, sabe, a gente poder conhecer um pouco mais e até passar para as nossas amigas, né? Eu, como mulher, que tenho aí um círculo grande de mulheres que faz uso, até mesmo porque não tem conhecimento, quando muitos dizem, você tem síndrome do ovário policístico, tem que fazer uso, ou, enfim, uma série de questões, às vezes, envolvida aí com o órgão feminino, e falta esse conhecimento. Então, eu quero sugerir aí uma possibilidade para a gente conseguir, talvez, até expandir, porque é um assunto que vale muito a pena, e principalmente entender essa questão dos abortos ocultos, o que ocorre. Mas, enfim, eu finalizo aqui a minha palavra, agradecendo imensamente que Nossa Senhora possa derramar muitas bênçãos sobre a sua vida, né, sobre a sua esposa, Dona Judite, que é uma, né, bênção também. A gente sabe que foi por meio dessa mulher que realmente fez o senhor se tornar esse grande homem. Então, eu quero agradecer aqui imensamente. Um grande abraço. Gente, muito obrigado. Aqueles que ainda não têm o contato conosco do Instituto Malagodi, permaneçam aí, cliquem nesse link do formulário para que vocês possam preencher, para que a gente tenha o contato de vocês, tá bom? E a gente vai se organizando. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos, um excelente final de semana e vamos em frente com esse nosso projeto. Muito obrigado, doutor Malagodi. Deus abençoe a todos vocês. Podem abrir o microfone para falar. Amém. Amém. Deus abençoe. Boa semana, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns, doutor. Parabéns, Mário.